Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Argentina, foi a Córdoba, enfrentar o Talleres, uma equipe média, uma equipe de menor expressão no futebol do que o São Paulo, mas o São Paulo teve o mesmo comportamento dos últimos 10 anos. Precisava de um bom resultado o São Paulo, porque esse era o jogo do ano. Só que o São Paulo não se preparou adequadamente para o jogo do ano. E o adversário se preparou. E o adversário não teve medo do São Paulo. Mesmo que no primeiro tempo o São Paulo tivesse conseguido se impor. O São Paulo tivesse conseguido fazer um bom jogo. O São Paulo do primeiro tempo poderia ter garantido a classificação. Ou pelo menos ter tornado ela mais possível. Porque teve oportunidades de vencer na primeira etapa. Teve oportunidades de fazer o gol na primeira etapa. Teve duas oportunidades no finzinho do primeiro tempo, que a bola assim caprichosamente não entrou. São Paulo teve oportunidades, se impôs, procurou, conseguiu bloquear jogadas do Talleres. O Talleres no primeiro tempo poucas vezes chegou no gol do Thiago Volpi, que era praticamente até aquele momento um cara que estava assistindo a partida. No segundo tempo, o time de São Paulo, assim, desmoronou. Não, assim, entrou completamente atordoado. Não deu para entender o que aconteceu no vestiário entre o primeiro e o segundo tempo para justificar o futebol que se viu no segundo tempo. O time estava completamente perdido, não conseguiu bloquear a entrada na linha de jogadores do São Paulo. O Talleres conseguiu se meter no meio de um mar de jogadores do São Paulo. O jogador do Talleres matou uma bola que foi tirada da área, né, de cabeça. O cara mata uma bola, meteu a bola na gaveta, sem que nenhum dos 420 mil jogadores que tinham à volta dele fizessem nada. Nada. Parecia assim uma coisa assim, parecia que o São Paulo estava jogando uma partida, parecia que o São Paulo era um time amador, perto de um time profissional. O cara matou a bola e teve todo o espaço do mundo. Aí, para piorar a situação, o Jusilei, muito desgastado, não estava conseguindo fazer a marcação, estava sendo batido muito facilmente, né? O Hudson já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, o Jusilei é driblado, o Hudson chega junto e acaba expulso. Piora a situação do São Paulo. Aí nós temos que sacrificar o Hernanes para colocar o Farias e a gente ficou sem um jogador e novamente o Talleres conseguiu, numa jogada, uma pancada, uma bola rasteira, os jogadores tocando a bola, tabelando, como se os jogadores de São Paulo jamais tivessem jogado juntos antes. E aí, 2-0, e daí pra frente, gente, a situação para reverter aqui é muito complicada. São Paulo precisa fazer 2 gols e não levar nenhum, para levar a partida para os pênaltis. São Paulo tem que fazer 2 gols. São Paulo precisa jogar o que não jogou até agora. O primeiro tempo de São Paulo foi bom. Talvez, se considerarmos a importância da partida, se considerarmos a importância do jogo, um dos melhores primeiros tempos, não sei se se fala assim, do Jardim. Mas agora, vamos falar, vamos contextualizar e vamos tentar entender o quão burro, patético e incompetente o São Paulo vem sendo nesses últimos 10 anos para a gente entender mais esse fracasso. Porque assim, esse não é um fracasso novo. Então, eu sei que todo mundo quer a cabeça do Jardim. Eu posso falar uma coisa com toda sinceridade, o planejamento do São Paulo é tão ruim, é tão burro, é tão mal feito, que eu não consigo falar se o Jardim é tão incompetente assim. Eu posso falar que hoje ele foi mal, ele foi muito mal. Eu posso falar que pelo pouco que eu vi até agora, ele está sentindo a pressão desses 10 anos de fracasso. Ele está sentindo a pressão, está tomando atitudes erradas, não está conseguindo segurar os veteranos, não sei. Posso julgar muito mal o pouco que vi, mas foi pouco que vi e foi muito atrapalhado por uma diretoria incompetente. E aí a gente tem que subir para o Raí. Mas antes da gente falar do Raí, e eu até conversando com o Ale Gisbert, que a gente estava falando, olha, o São Paulo, desde que eu estou cobrindo o clube, desde que eu estou fazendo vídeos, antes do Arquibancada e agora aqui, desde esse tempo, o São Paulo teve 14 técnicos, levantamentos dos jogos SPFC. Nós tivemos, desde 2011, tá, gente? Carpegiani, que foi o técnico que entrou no dia que meu pai faleceu, Adilson Batista, Leão, Ney Franco, Autuori, que foi campeão da Libertadores e Mundial, Muricy, que foi campeão da Libertadores, Osório, Doriva, Bausa, que foi campeão 2 vezes da Libertadores da América, com um time de pouca expressão, Ricardo Gomes, Rogério Ceni, que foi campeão depois pelo Fortaleza, Dorival, Aguirre, o Dorival que fez um bom trabalho no Flamengo depois, Aguirre e Jardim.
E aí agora a gente pode falar, só para vocês entenderem, nós tivemos presidentes diferentes, nós tivemos diretores diferentes, nós tivemos técnicos diferentes, nós tivemos jogadores diferentes, e o que o São Paulo sempre teve? O mesmo fracasso. O mesmo fracasso. E aonde é que o São Paulo fracassa? Para começo de conversa no planejamento. Mais uma vez, a gente falou na última live do ano aqui. Gente, vamos ter que ter paciência com o Jardine? Vamos. Mas a gente precisa começar o ano de modo mais inteligente. O Dorival, no ano passado, queria começar usando a base. Mas quando perdemos o primeiro jogo, foi de São Bento, de 1-0, quando a gente perdeu o primeiro jogo, nossa, que catástrofe, coloca os titulares. E a gente colocou Diego Souza e colocou Cueva, que nem pré-temporada tinham. E aí o que aconteceu? O time desmantelado, a gente não sabia, os jogadores fora de forma, o jogador se machucando, e a gente não sabia qual dos moleques prestava para depois. Para piorar a situação, e agora falando muito do Raí, nós tivemos aí nesses últimos anos, o Dorival e o Aguirre. Que o Dorival foi mandado embora por causa da incompetência do Raí. Por quê? O Raí estava começando como diretor de futebol, e o Dorival, que tinha feito um excelente segundo turno, pegou um time virtualmente rebaixado e quase fez a melhor campanha do turno seguinte. E conseguiu tirar o time daquela situação. Muita gente falou, mas era só o Hernanes. Tá, o Hernanes estava em campo hoje. O Hernanes estava em campo. E o que aconteceu? A gente perdeu pro Talleres. Não é só o Hernanes. Não é só o Hernanes. A gente precisa de mais do que Hernanes. A gente precisa de planejamento. A gente precisa de inteligência. A gente precisa saber usar o jogador. E a gente precisa saber identificar um trabalho que não foi tão ruim assim, só porque um técnico não tem expressão. E olha só, eu não estou defendendo o Jardine. Foi mal, foi péssimo hoje. O segundo tempo, injustificável. O trabalho, injustificável. Tinha que ter batido o pé contra esse planejamento. Mas vamos voltar a falar do Dorival. Dorival não queria usar os jogadores no começo do Campeonato Paulista. Dorival, quando começou o campeonato, pediu 2 jogadores de velocidade. Recebeu Diego Souza, recebeu o Nenê e recebeu o Trellis. Parece piada. Depois disso que aconteceu, foi demitido. Aí vem o Aguirre, que é um cara que pensa o futebol completamente diferente. Pegou um time bem montado, porque o Raí reforçou o time, e não reforçou mal, mas o Raí montou um time, não montou um elenco. Então era um time muito limitado. O Aguirre pegou esse time muito limitado e conseguiu liderar boa parte do campeonato com esse time. A 5 jogos do fim, porque depois que teve a contusão do Everton, que era o melhor jogador de ataque que o Aguirre tinha, e da venda do Militão, que era um dos melhores jogadores de defesa, o time do São Paulo não conseguiu mais manter a mesma intensidade. Vamos ser bem claros, o Militão foi vendido antes, mas fez falta em um determinado momento, porque ele foi embora e o Raí trouxe para o lugar dele o Bruno Pérez. Precisa falar mais alguma coisa? Então fez falta Militão, fez falta Everton. Não estou dizendo que o Aguirre seja um gênio, mas era o cara que tinha conseguido dar um padrão de jogo e fazer o São Paulo brigar com times grandes, vencendo jogos importantes, se impondo. O que aconteceu? Há 5 jogos para terminar o campeonato, o Raí me demite o Aguirre. E agora vamos falar muito e muito mal de Raí, que, gente, só uma pausa. Tem um quadro aqui atrás, ali, do Raí, tá? É um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Tem um profundo carinho, tem um profundo respeito. Jamais vou xingar um ídolo do tamanho do Raí, mas eu tenho que fazer meu trabalho, que é criticar. O trabalho do Raí foi ruim como diretor. Ainda que ele tenha melhorado neste ano, fez contratações, trouxe Hernanes, trouxe Pablo, 2 jogadores muito cobiçados, trouxe o Thiago Volpe, que é um bom goleiro, ainda não teve chance de se provar, mas é um bom goleiro, fez contratações pontuais, o time tem ainda posições carentes, as laterais e tal. O planejamento do Raí é muito ruim, e, mais do que isso, a demissão do Aguirre foi um dos maiores absurdos e que está agora, cobrando preço. A demissão do Aguirre está cobrando preço agora. Agora, quando a gente falou lá atrás, não é o Aguirre é um gênio, não é isso. É só uma questão de, estamos tirando um técnico a 5 jogos do fim para tentar conseguir a vaga direta na Libertadores. Foi uma decisão burra. Eu estava conversando com o mesmo Ale Gisbert, que levantou todos esses nomes de treinadores. Treinador aqui que passou nesses últimos 10 anos com Libertadores, com o Mundial. Tem técnicos expressivos aqui nessa lista. Pois bem, a gente estava conversando hoje.
a demissão do Aguirre é mais injustificada do que foi a do Muricy em 2009. São Paulo está com uma média, forçando muito a barra, de um técnico a cada 6 meses. Porque são 14 técnicos de 2011 para cá, contando aí, teve ainda interino nesse meio tempo aí. É verdade que o Muricy puxa um pouco a conta para cima, porque tinha um pouco de respaldo, ficou um pouco mais de 1 ano, e o Ney Franco também ficou um pouco mais. Acho que o Balsa ficou 8 meses. O resto ficou um tempo mínimo. Então, eu vou voltar a falar. Não dá nem para saber se o cara presta ou não presta. Por quê? Porque a gente manda o cara embora antes, porque nós sempre estamos errando no planejamento. E agora a gente vai falar do Raí, vamos falar do Leco. Porque quando o Aguirre foi demitido, o Raí tinha falado na véspera que não demitiria o Aguirre. E, gente, eu só estou falando tudo isso para contextualizar mais um vexame. Para a gente entender o que está acontecendo de errado. Porque não adianta só a gente ficar gritando e não tentar procurar soluções. Senão a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Isso não quer dizer que o Jardine não tenha que ir embora. Tá me parecendo muito claro que manter o Jardine foi um erro. Mas uma coisa que eu falei desde o começo, a demissão do Aguirre foi uma das coisas mais estúpidas que o São Paulo fez. Se fosse mesmo que para ficar com o Jardine ou qualquer outra pessoa, o São Paulo não teve convicção do que fez. Tanto é assim que o Raí falou que ia avaliar o trabalho do Aguirre no fim do jogo lá contra o Corinthians, no dia seguinte demite, daí vai fazer uma coletiva que o Raí gagueja, não parecia que tinha sido o Raí que tinha tomado a decisão. Mas eu me recuso a acreditar que o Raí abaixe a cabeça para o Leco, ou que o Raí esteja sendo usado de escudo pelo Leco, porque eu acredito no caráter do Raí. Agora, pode ser que o Leco tenha interferido uma vez ou outra. É possível? É possível. Eu não acho que seja uma interferência direta, mas que ela pode ter acontecido, pode. Pode ter vindo do Leco uma pressão muito grande para demitir o Aguirre? Pode. Uma coisa fica muito clara. A decisão de ficar com o Jardine, vocês devem lembrar, não foi o Raí que falou. E isso que eu estou falando que torna a decisão de demitir o Aguirre mais burra ainda. Porque nós demitimos o Aguirre sem nenhum plano. A gente demitiu e falou, vamos ver depois o que a gente vai fazer. Isso a 5 jogos do fim do campeonato, com o risco de pegar uma pré-Libertadores, que era o jogo mais importante do ano. Por quê? Porque já existe uma previsão. A previsão financeira do São Paulo chegar nas quartas de final e pegar essa premiação para pagar a contratação, para fazer os investimentos do clube, enfim, fazia parte. E havia uma previsão de que esse dinheiro ia entrar. São Paulo achou ter montado um time para chegar às quartas. E pode até ter montado, só que teve um planejamento burro, começando com a demissão de Aguirre. Então, foram 5 jogos. Na minha cabeça, nada me tira da cabeça, e isso é uma suposição, tá, gente? Então, tratem isso como suposição, que o Leco queria contratar o Cuca. E o Cuca anuncia no dia lá que ia ter um problema de saúde, na verdade foi o Santos que anunciou, e nesse dia o Leco, numa reunião lá para conselheiros, crava o Jardine. Não foi o Raí, foi o Leco. O Raí ainda não confirmou no dia seguinte e depois acabou confirmando. O que isso mostra? Que essa diretoria não tem convicção no trabalho do Jardine. E aí começa, indo para a Florida Cup. Vocês conseguem imaginar quão estúpido é ir para a Florida Cup? Pois é, São Paulo foi para a Florida Cup, levou o Hernanes. Perceberam que o Hernanes precisava de mais cuidado. Gente, o Hernanes é um dos melhores jogadores, mais talentosos do elenco. O Hernanes era o cara que tinha salvado o ano do Dorival. Mas eu estou falando aqui há muito tempo. Não é só o Hernanes. O cara não é mágico. O São Paulo fez uma preparação extra para o Hernanes. E não foi suficiente. Aí, o que eu quero lembrar, não era só o Hernanes que precisava dessa preparação extra. Era o time titular que precisava dessa preparação extra. O que é essa preparação extra? Não jogar os jogos do Paulista. Colocar um ou outro jogador para pegar ritmo. Colocar os titulares só no clássico. Não levar os caras para os Estados Unidos para fazer uma excursãozinha ridícula que custou muito caro no planejamento. O São Paulo tinha que ficar fazendo condicionamento físico e condicionamento técnico, treinos, para a galera pegar o tempo, pegar as ideias do técnico. Mas não, o São Paulo entrou nessa maratona. Vamos botar no Paulista, time titular, vamos conseguir resultado. O pior São Paulo da história se classifica para as quartas de final do Paulista porque é um campeonato de pouca expressividade. Mas a Libertadores é uma obrigação, é mais um vexame, é mais uma marca na história do clube, do DNA do fracasso que eu falo acho que desde 2013.
que é o DNA do fracasso. Esse DNA do fracasso passou por um monte de técnicos. Técnicos vencedores que a gente moeu. Diretores bons que a gente chutou do clube, como o Gustavo Oliveira, por exemplo, a gente chutou do clube, falando que não prestava. E o cara montou o time que chegou nas quartas de final da Libertadores da América e porque foi assaltado contra o América. Enfim, foi uma coisa vexaminosa. Então assim, nós estamos sempre condenando o trabalho errado. E eu não estou falando que o Jardine tem que ficar aí, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é, eu não tenho nem condição de falar que o trabalho do Jardine é tão ruim assim, apesar de ter achado ruim, achei que hoje foi ruim, achei que ele está sentindo pressão, que ele não está conseguindo lidar com a pressão de um time que vem sendo desadministrado há 10 anos, mas ele está sentindo peso. Agora, o erro não foi o Jardine, o erro foi lá o Dorival, o erro foi lá o Aguirre, o erro foram essas demissões inexplicáveis. O Dorival fez um turno absurdo com o São Paulo, um segundo turno absurdo, que o São Paulo se comportou como grande. Qual que foi a recompensa dele? Foi demitido. Depois fez um bom trabalho no Flamengo. Mas o Dorival é aquela coisa, ele não se vende bem. Aí veio o Aguirre. O que o Aguirre fez? Jogou como grande, contra times melhores. Jogou de igual para igual, enquanto tinha o time titular nas mãos. Enquanto não me vendia Militão, enquanto não me perdia o Everton por contusão e não tinha ninguém. Tinha que improvisar. A galera falando, põe moleque, né? Pois é. A gente vê que os moleques não estão prontos. Agora a gente sabe. Ah, põe o Jardine, é melhor que ele. Agora a gente sabe que talvez o Jardine não seja melhor que ele, ou pelo menos ele precise de mais tempo para ser melhor. E a gente não tem esse tempo. Então foi burro, foi burrice, foi um planejamento burro que está cobrando preço. E isso que é o mais irritante, porque muitas vezes quando a gente fala assim, calma, a gente está falando assim, calma, não dá para saber como é que é o Jardine. Mas nós falamos também, e muita gente esqueceu, lá no ano passado, se for para colocar os titulares desde o primeiro jogo, é para criticar. Já não me basta a decisão mais estúpida tomada por essa diretoria, que foi a demissão de Aguirre. Então nós temos aí evidências muito fortes de interferência do Leco. Por que evidências? Na demissão do Aguirre, o Raí ficou completamente perdido numa coletiva. Todo mundo acha essa coletiva do Raí, vocês vão ver, é a pior coletiva que eu vi do Raí desde quando ele é jogador, desde quando eu o acompanho. Eu nunca vi o Raí tão sem convicção. E no momento em que o anúncio do Jardine é feito, a efetivação dele acontece via Leco. E aí é que eu tenho dúvidas se o Raí tomou essa decisão ou se ele acabou aceitando essa decisão para tentar fazer o melhor. Eu não sei. Volto a dizer, confio no caráter do Raí, tenho um respeito, um carinho enorme, mas o trabalho dele é ruim e só o Jardine vai acabar pagando o pato. Tá muito claro isso. E se não mudar mais para cima, é um absurdo. E eu digo até mais, se é pro Jardine ir embora, o Raí tinha que entregar o carro. De verdade. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, ninguém quer isso. Eu quero o melhor pro São Paulo. Só que assim, o cara me demitiu o Aguirre, me colocou o Jardine e foi um plano que não deu certo. O cara me preparou o ano com o planejamento de colocar os titulares em Florida Cup e Campeonato Paulista. É inaceitável que só o Jardine pague preço. Então assim, o Jardine foi mal? Muito mal. Foi um horror, foi ridículo, foi assim catastrófico. Mas a diretoria, desde Leco, Raí e toda essa comissão técnica, foi tão ruim quanto o Jardine. Não dá para se esconder só atrás do Jardine. Tem que cobrar de todo mundo. E isso é a coisa que mais está me irritando. Não adianta fazer apenas vídeo aqui de desabafo. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu não gosto. Eu estou tentando ser o mais racional possível. E ser racional é olhar o que está sendo feito errado. O que a gente fez de errado nesses últimos anos que poderia ter dado um resultado diferente. Tivesse segurado o Dorival um pouco mais. Tivesse segurado o Aguirre um pouco mais. Tivesse dado tempo para os caras trabalharem. Tivesse dado condições de planejamento. Mas a gente não fez isso. E eu não sei quando que o São Paulo vai acordar. Mais um vexame que a gente vai ter que reverter na quarta-feira. Mas que quarta-feira eles joguem com a raiva que a gente está sentindo hoje. Que esses jogadores entrem em campo sabendo o que é, porque o Morumbi vai estar lotado. E tem que ter gente gritando. E a gente vai ter que empurrar. A gente vai ter que se livrar desse vexame. A gente precisa reverter esse vexame. Vai ter que ser na mordida, no tapa, na raça. Como jogava o time do Aguirre lá atrás, aquele que a gente mandou embora. São Paulo vai ter que resgatar essa vontade, essa força. Porque é isso que a gente vai precisar. O time está virtualmente fora da Libertadores, num vexame, assim, anunciado. Mas vai precisar reverter isso. Tá? É isso, galera. Acompanha as redes sociais. A gente volta aqui depois do jogo, depois para fazer live, para contextualizar. Mas eu espero que isso tenha ficado muito claro que foi mais uma catástrofe, mais um vexame do São Paulo, como vem acontecendo nesses últimos 10 anos. Um abração para todo mundo. E vamos, São Paulo.